Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo. Vamos para a CPI. Bom dia! Bom dia! Vamos para a CPI do crime organizado, mas antes, vamos dar uma olhadinha na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, porque foi para lá o PL da dosimetria, que nada mais é do que baixar pena para quem tenta o pior dos crimes, que é o golpe de Estado, né? Que, obviamente, quando se tem um golpe, a Constituição não vale mais, e aí qualquer crime enfim, né? Vamos dizer, perde-se todo o critério penal, né? Então, quem defende golpista, criminoso, quem é pedo, são os golpistas. Esses que defendem toda essa corja de bandidos nojentos, criminosos, violentos, tá? Porque quando se tem golpe de Estado, e você não tem mais punição, aí se o rei falar, né, que agora pode casar cara de 50 anos com criança de 10 anos, é isso que pode, certo? Esses vagabundos, né? E aí, vamos dar uma olhada na fala do vagabundo do Sérgio Moro, que está em choque, porque a gente teve essa notícia aqui, ó, hoje. Não que a gente não saiba, né, gente? Vamos lembrar o seguinte: como que é que chama o negócio? Petistas? Sim, a gente avisa isso aqui há muito tempo, não só o PT, né, mas todo um setor aí que fala Lava Jato é golpismo, foi um tribunal de exceção jurídica, foi um conluio para articular, para chegar em Lula, em Zé Dirceu, para destruir o Partido dos Trabalhadores, para entregar nossa indústria nacional a fim de privilegiar os vagabundos Yankees, né? A gente fala isso desde que a coisa começou, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, tivemos essa notícia hoje, né? Tivemos essa notícia. Galerinha que estiver chegando, por favor, compartilha, porque eu não consegui nem compartilhar. O bagulho tá louco, gente. O bagulho tá louco, entendeu? Deixa eu liberar aqui, só para ficar com um pouquinho mais de espaço. Pronto. Então, o que acontece? Polícia Federal encontra despacho, né? Encontra despacho. Como que é? Em que Moro manda grampear autoridade com foro. Olha que legal. Vamos ouvir isso daqui um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. PF encontra despacho em que Moro manda grampear autoridade com foro. Ela vai receber ela, a nossa musa maravilhosa, Dani Lima. Eu queria até falar com ela sobre a festa de ontem, porque a gente, na pista o tempo inteiro, mas só que ela já começou com um furo. Logo nessa manhã, a manchete principal do UOL é a Dani Lima. Olá, Dani, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias. Que alegria estar aqui com vocês no All News desta primeira edição dia movimentadíssimo. Dia quentíssimo. Você abre justamente com essa manchete principal. Polícia Federal, mostra a manchete pra gente, é a manchete da Dani, o All Prime. Polícia Federal encontra prova de grampo ilegal ordenado por Sérgio Moro. Eu quero que você conte essa história pra gente, nem vou ler aqui o texto, Dani, a reportagem completa tá na nossa página. Que grampo é esse? Que descoberta foi essa da Polícia Federal? Fabiola, sabe o que eu queria te pedir para você trazer para o nosso telespectador? Para acender um baseadão. Quem vai chegando vai deixando o like. Gente, isso daqui é inacreditável, né? O que eu queria? Queria agora que cada pessoa que vem avisando isso há mais de década, né, recebesse em sua conta 100 mil reais. Só de boa. Porque como que pode, né? A imprensa, a galera que é tão, nossa senhora, né? E vai lá e vai aqui, pessoal preparado, pessoal letrado, intelectuais, as elites da comunicação. Caramba, vocês não sabiam disso tudo? Uau! Aí a Thalita Cabral, aí os petistas e a militância de esquerda e os juristas aí que não são televisionados sabiam faz anos, mas é inacreditável como esses setores que têm o grande poderio, né,
não só fingiram demência todos esses anos, como ajudaram, né? Como ajudaram, porque a Lava Jato foi uma peça política, jurídica, para destruir o PT com a ajuda da imprensa hegemônica, a mesma imprensa que lambeu bolas de generais e de ditadores em 64. Para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente pelo portal, pelo YouTube, pela TV, deixa eu afastar um pouquinho a câmera, peço desculpa aqui, a gente está no improviso, mas o mais importante é a informação. Pronto, voltei aqui. A manifestação do senador nas redes sociais, porque nós procuramos a assessoria do senador Sérgio Moro na segunda-feira, às 6 horas da tarde, demos até a terça-feira, né, para que eles pudessem se manifestar, eles mandaram uma nota que não tinha um parágrafo, mas o senador foi às redes sociais. Então, vou pedir para você trazer o que ele disse, porque a partir daí a gente começa a explicar o caso. Eu acho importante. O Sérgio Moro, ele hoje nas redes sociais colocou duas fotos, né, com trechos da reportagem. Colocou duas fotos com trecho da reportagem e ele falando o seguinte, justamente, ele falou assim, olha, a jornalista está dizendo que isso seria um furo, mas na verdade esse assunto já teria sido relatado anteriormente, isso inclusive no ano de 2023, é o que ele diz aqui, que isso já tinha sido revelado, é o que diz o Sérgio Moro. E segundo ele, o fato ocorreu em 2005, há 20 anos, quando um criminoso colaborador, ladrão de consórcio, se dispôs a gravar seus interlocutores suspeitos de variados crimes e investigações. Ele fala que isso tudo é um factoide e ele diz que o entendimento do STF na época era de que a gravação feita pelo próprio interlocutor não demandava autorização judicial, né? E essa foi a conclusão dele em relação a isso. E aí ele pega e começa a falar sobre outras coisas, fala assim, isso é para esconder, esse assunto está vindo justamente para esconder outros casos, como as próprias investigações que estão acontecendo na CPMI do INSS, as suspeitas aqui do envolvimento do filho do presidente Lula, no caso, e por aí vai. O Dani, ele falando que esse não é um assunto novo e que isso não era realmente um problema. Olha, a honestidade é matéria-prima do jornalismo. O senador Sérgio Moro está recorrendo a uma reportagem que eu mesma fiz em 2023 e cujo conteúdo eu menciono na nossa matéria especial de hoje, que é a manchete do UOL. A Polícia Federal encontrou pela primeira vez o registro integral de um grampo de 40 minutos feito por um então colaborador da 13ª Vara Federal de Curitiba, que agia por ordem de Sérgio Moro. Então, quando ele diz que não houve ordem judicial, não é verdade. Havia a ordem, inclusive houve uma ordem para tentar gravar novamente o então presidente do Tribunal de Contas do Estado. É a primeira vez que a prova documental da íntegra dessa gravação aparece. O que eu noticiei em 2023, que havia uma transcrição em 2 frases que mencionava a gravação do então presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por ordem de Sérgio Moro. Por que isso era um problema já naquela época? Porque Sérgio Moro, juiz de primeira instância, não poderia gravar ou investigar o então presidente do Tribunal de Contas. Pela lei, apenas o Superior Tribunal de Justiça poderia determinar esse tipo de ação. Tudo bem, a PF faz uma batida por ordem do ministro Dias Toffoli, porque Toffoli pediu esses documentos por diversas vezes e a 13ª Vara, mesmo a saída de Moro, se recusou a entregar. Quando a PF faz a batida, a PF encontra uma caixa que tinha não só a transcrição integral, que mostra que por 40 minutos houve o monitoramento com escuta. E, minha gente, ainda vai chegar a festa da cueca. Tony Garcia falou, eles vão ter que pegar uma caixa lá, que enfim, é a caixa. A caixa, acho que é a caixa amarela, inclusive, se eu não me engano. Ambiental do então presidente do Tribunal de Contas. Na escuta, ele menciona outras autoridades com prerrogativa de foro e pior, que esse depoimento jamais, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, fala, nada foi feito com isso. Erro de novo. Deveria ter sido enviado ao STJ para que o foro, o Superior Tribunal de Justiça, dissesse se isso merecia ou não mais investigação. Só que a nossa reportagem de hoje, Fabíola, traz 9 fatos aos quais o ex-juiz não se reporta. Do que eu estou falando?
em especial dos registros apreendidos pela Polícia Federal, que mostram um segundo colaborador do então ex-juiz Sérgio Moro, o advogado Sérgio Costa, muito conhecido no Paraná. Hoje ele, inclusive, mora fora do país. Por quê? Porque sofre ameaças. Esse advogado, também colaborando com o Moro, gravou desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também entre 2004 e 2005. Os registros obtidos pela PF são do mesmo estilo do que eu reportei há 2 anos, falando do presidente do TCE. São registros sintéticos que mostram os desembargadores gravados falando: as festas que nós fizemos foram gravadas e eu, temendo que elas vazem, afirmei, contei para minha esposa o que aconteceu. A PF hoje analisa um sem número de papéis, disquetes, porque a gente está falando em 2004 e 2005. Disquetes, documentos, CDs que têm as gravações. Mas vem por aí. Porque isso é um problema? Porque hoje os delatores da época que se insurgem contra Moro dizem no Supremo que ele utilizava esse material gravado e jamais remetido às autoridades competentes para chantagear essas autoridades, as quais ele monitorava e depois não remetia o monitoramento a quem deveria decidir se isso era investigável ou não. No caso dos desembargadores, a coisa fica ainda pior, porque seriam gravações de foro íntimo, ou seja, de momentos de festinha nas cuecas, das cuecas tudo. A gente sabe, Dani, a gente sabe tudo isso. Tony Garcia tem live aqui. Salve! Nossa, olha quem tá aí! Digital misterioso. Cara, Digital, você tem visto o canal? Meu filho nasceu, Digital. Ele é maravilhoso. Bem-vindo, querido. Deixa seu like, comenta, compartilha, tá? Ele tá com um pouco de sono, então assim, né, bebê fica meio bafo. Ai, que tudo! Gente, dia lindo, Moro sendo exposto. Hoje é dia de chororô. Ixi, esse vai ter que ter criatividade para mentir, viu? Esse vai ter. Então, era muita chantagem. Isso tudo, o Tony Garcia já tinha falado. Eu acho até injusto com o Tony. A Daniela Lima tá falando tudo isso e não mencionar que isso tudo já tinha sido falado pelo Tony Garcia. Mas, enfim, né? É isso, né? Quem tem mais hype acaba tendo a voz final, né? Por mais que aquilo que a pessoa está trazendo já foi trazido aí, analisado, e o caminho das pedras já tenha sido um pouco aberto antes, né? Que não diziam respeito neste caso, tá? Neste caso, porque existem outros indícios de outras gravações, aí sim, de conteúdo que deveria ter sido remetido para apuração criminal ou não, tá? Mas neste caso, de foro íntimo e que foram armazenadas na 13ª Vara, mas jamais submetidas ao crivo da autoridade competente. É um problema grande para o ex-juiz Sérgio Moro, que tramita agora no Supremo Tribunal Federal, sob sigilo, nas mãos do ministro Dias Toffoli. Bom, só para resumir, para quem está chegando agora na nossa transmissão, a reportagem da Dani traz aí uma busca e apreensão que aconteceu da Polícia Federal nessa vara de Curitiba, que é a 13ª Vara Federal de Curitiba, que a gente conhece muito bem como a vara da Lava Jato. E nessa busca e apreensão, ela descobriu um documento de 2005. E nesse documento, o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, ele determina que autoridades de foro fossem grampeadas, o que é considerado ilegal, esse grampo. E é sobre isso que a gente está falando. A Dani traz nessa reportagem algo que ela conseguiu, através do jornalismo investigativo, esse grampo de 40 minutos, por exemplo, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, né? 40 minutos de conversa, você vê aí na reportagem dela, publicada na nossa página, trechos a respeito disso. A Polícia Federal também apreendeu registros de gravações envolvendo desembargadores, que é exatamente essa história que a Dani está contando aqui pra gente ao vivo. E envolvendo esses desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que eram responsáveis justamente por revisar as decisões da Justiça Federal do Paraná. Então, Sérgio Moro, preocupado com isso, pediu grampos em relação a esses desembargadores. E nesse grampo pegou coisas, inclusive, íntimas, esses trechos. E como a gente até falou no início, o senador, muito incomodado com a reportagem, foi às redes sociais hoje, foi pro ataque em cima da Daniela, falou que isso era mais um factoide, falou que essa é notícia velha. E a Dani até conta na reportagem, isso acabou aparecendo muito levemente
foi numa descoberta anterior, mas agora eles pegaram justamente esse documento que traz inúmeros detalhes sobre estes grampos e o incômodo e uma preocupação ao juiz Sérgio Moro. Eu vou daqui a pouquinho passar para a análise do Sakamoto e do Josias e a própria Dani. Fiz um resumão aqui, errei alguma